Na Eucaristia, fortalecemos nossa caminhada com Jesus, que nos conduz rumo à liberdade e à vida segundo o Espírito. O Filho de Deus nos chama ao seu seguimento e nos ensina a não deixar que outras propostas nos desviem do caminho por ele indicado. Porquanto, neste dia consagrado ao Senhor, nos reunimos para escutar a sua palavra, participar da mesa de seu corpo e de seu sangue e sermos enviados para a missão. Estar com Jesus significa assumir várias atitudes, como, por exemplo, perdão, acolhimento e ternura. Em sua misericórdia, o Senhor Jesus nos fortalece na conversão e nos estimula a ajudar os irmãos e irmãs a percorrerem o mesmo caminho. A liturgia de hoje, queridos, sugere que Deus conta conosco para intervir no mundo, para transformar e salvar o mundo, e nos convida a responder esse chamamento com disponibilidade e com radicalidade no dom total de nós mesmos às exigências do reino. A primeira leitura do livro dos Reis apresenta-nos um Deus que, para atuar no mundo e na história, pede ajuda aos homens. Eliseu, discípulo de Elias, é o homem que escuta o chamamento de Deus. Corta radicalmente o passado e parte generosamente ao encontro dos projetos que Deus tem para ele. Ora, a história da salvação não é uma história de um Deus que intervém no mundo e na vida dos homens e das mulheres de forma espalhafatosa, prepotente, dominadora, mas é uma história de um Deus que, discretamente, sem se impor nem dar espetáculo, age no mundo e concretiza os seus planos de salvação através de homens e mulheres que ele chama. O relato da vocação de Eliseu não é o relato de uma situação excepcional que só acontece a alguns privilegiados eleitos entre todos por Deus para uma missão no mundo, mas é a história de cada um de nós e dos apelos que Deus nos faz no sentido de nos disponibilizarmos para a missão que Ele nos quer confiar, quer no mundo, quer na nossa comunidade cristã. O Senhor é a minha herança, diz o Salmo 15:16. O Salmo de hoje é um dos mais belos e mais profundos. O Evangelho lucano apresenta o caminho do discípulo como um caminho de exigência, de radicalidade, de entrega total e irrevogável ao reino. Sugere também que esse caminho deve ser percorrido no amor e na entrega, mas sem fanatismos nem fundamentalismos, no respeito absoluto pelas opções dos outros. Frases fortes, às vezes revoltantes, as do Evangelho de hoje. É impossível pararmos em cada uma delas. Retenhamos a última afirmação de Jesus: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. E aqui começa precisamente a segunda parte do Evangelho segundo São Lucas. Até agora, Lucas situa Jesus na Galileia, a primeira parte, mas a partir do capítulo 9, versículo 51 em diante, Lucas coloca Jesus a caminhar decididamente para Jerusalém. E Lucas começa por apresentar as exigências do caminho. O caminho do discípulo é um caminho exigente, que implica um dom total ao reino. Quem quiser seguir Jesus não pode deter-se a pensar nas vantagens e desvantagens materiais que isso lhe traz, nem nos interesses que deixou para trás, nem nas pessoas a quem tem de dizer adeus. A segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo diz aos discípulos que o caminho do amor, da entrega, do dom da vida é um caminho de libertação. Responder ao chamamento de Cristo
identificar-se com Ele e aceitar, dar-se por amor, é nascer para a vida nova de liberdade. Os homens e mulheres do nosso tempo têm em grande apreço esse valor chamado liberdade. No entanto, têm frequentemente uma perspectiva demasiado egoísta deste valor fundamental. Quando a liberdade se define a partir do eu, identifica-se com libertinagem. É a capacidade de eu fazer o que eu quero. É a capacidade de eu poder escolher. É a capacidade de eu poder tomar as minhas decisões sem que ninguém me impeça. Falar de uma comunidade cristã ou religiosa formada por pessoas livres em Cristo implica falar de uma comunidade voltada para o amor, para a partilha, para as necessidades e carências dos irmãos e irmãs que estão à sua volta. Por isso, olhar para trás me recorda um encontro de catequese que tive com algumas crianças num passado próximo. Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus, disse Jesus no Evangelho. Por quê? Perguntei às crianças da catequese. Uma disse, é uma falta de educação olhar para trás. Jesus não nos quer mal educados. De fato, olhar para trás é distrair-se, não prestar atenção. Outro disse, eu acho que nos faz doer o pescoço, por isso não devemos olhar para trás, senão Deus nos teria feito com um pescoço que desse uma volta igual coruja. Nós somos feitos para olhar para frente. É também perigoso para a estrada ou para aquilo que estivermos a fazer. Acrescentou outro. Faz-nos tropeçar e já não conseguimos avançar, concluiu então outro ainda. Por isso, não se deve olhar para trás por tudo isso e muito mais. Olhar para frente quer dizer ficar agarrado ao passado? Não. É olhar com perspectiva. É preciso libertar-se de algo fixo para avançar sem saudades do que se deixou. Porque um valor mais alto se levantará à nossa frente. É preciso colocar os olhos em Cristo, porque Ele vai à nossa frente. É preciso segui-lo, porque não é preciso medir o que já foi feito, mas sim olhar o que ainda está para fazer ou percorrer. Cidadão do reino de Deus é todo aquele que olha em frente e avança, sem amarras do passado. Não se pode perder tempo. É preciso apanhar Cristo. E apanhar Cristo nessa corrida. Por fim, meus amados, a liturgia de hoje continuou a nos recordar a importância da renúncia para bem vivermos a boa nova do Cristo. Por isso, conscientes de nossos apegos, de nossas dificuldades, assumamos ao longo dessa semana atitudes que nos aproximemos do Senhor Jesus, de seu mandamento, do amor. Por isso, vivamos nessa paz, neste amor. A todos vocês, um abençoado domingo transbordante por toda a semana.